Esse é o Felicidade dá Trabalho, um podcast onde falamos sobre a busca imperfeita pela felicidade, com ciência, histórias reais e boas doses de risadas e perrengues. Com Fernanda Schmid. E Thaís Requito. Eu sou a Fernanda, executiva com 20 anos de experiência no mundo corporativo, mãe da Maria Helena, de 4 anos, e da Ana Beatriz, que está guardadinha aqui no forninho. Sou apaixonada por neurociência e psicologia positiva. E eu sou a Thaís, consultora de produtividade sustentável e inteligência emocional, especialista em mindfulness e na ciência da felicidade. Antes disso, trabalhei por uma década no mundo corporativo. Sou mãe da Kiara e uma eterna apaixonada estudiosa do desenvolvimento humano. E a gente está de volta com o segundo episódio do nosso novo podcast, Felicidade dá Trabalho. A gente está muito feliz com a repercussão do primeiro episódio. Obrigada a todos vocês que compartilharam suas opiniões, recomendações, ideias com a gente. A gente está de volta, então, para abordar todos os outros temas do universo da felicidade. O que a gente vai falar aqui hoje, hein, Fê? Então, tá, a gente está fazendo um podcast sobre felicidade, mas o que é a felicidade, né? Todo mundo quer ser feliz, mas será que a gente realmente sabe o que isso significa? Essa é uma excelente pergunta para a gente começar, porque a gente vai perceber ao longo do episódio de hoje como essa dificuldade com a definição do que é felicidade pode ser até um grande inimigo da gente na busca pela felicidade. Então, a gente pode muitas vezes confundir conceitos diferentes. Por exemplo, a alegria, que é uma emoção, ou o prazer, que é aquilo que acontece quando a gente come uma comida gostosa ou quando a gente está com os nossos amigos, com felicidade. Mas tanto as emoções quanto essas sensações físicas são estados passageiros, eles são feitos para surgir, durar um certo tempo e se desfazer. Por outro lado, a felicidade, é o que tudo indica, e a gente vai explorar aqui hoje, é mais um estado, é uma coisa mais duradoura. É diferente, então, disso que a gente confunde às vezes com essa euforia, né? E se a gente vai em busca de manter esse estado de euforia o tempo todo, a natureza não criou a gente para isso, né? E aí a gente pode acabar se frustrando porque a gente não vai conseguir se manter naquele estado. E aí Não, essa confusão pode gerar muita frustração. isso é muito legal, tá? E acho que hoje a gente vai fazer uma viagem no tempo aí, e explorar como esse entendimento, né, do que é felicidade, ele pode variar, tanto entre gerações, culturas, etc. Mas a gente pode começar lá atrás, assim, lá na Grécia Antiga, os primeiros conceitos aí do que seria felicidade. É, isso é muito legal, porque nós não somos os primeiros, né, a refletir a nossa civilização aqui, nossa geração, nós não somos os primeiros a refletir e estudar sobre o que é a felicidade. Isso já é um conceito que o ser humano vem buscando há muito tempo. E quando a gente fala lá da filosofia clássica, a gente tinha olhares diferentes também, né? Então, mesmo lá atrás, já tinham pessoas apontando coisas diferentes. Então, Aristóteles, por exemplo, ele falava muito do conceito de eudaimonia, que é viver com virtude e propósito. Então, não era um sentimento momentâneo, mas um estado de realização, de propósito de vida. Então, a felicidade estava muito mais relacionada com a forma como se vive, esse equilíbrio entre ética, se desenvolver. Então, tinha muito mais a ver com a forma de se viver, né? E não era muito diferente do conceito de felicidade que a gente tem hoje em dia para muitas pessoas, né, Fê? Não, com certeza. E eu acho que muito do que a gente pensa hoje em termos de felicidade também já era falado lá na Grécia Antiga, mas é essa ideia um pouco do hedonismo, que é a felicidade como sendo o prazer, a sensação, a ausência de dor, essa filosofia epicurista, né, que a gente fala, mas que que hoje a gente percebe que talvez não seja o suficiente para gente. Em que sentido? Se a gente simplesmente tem prazer, né? Só tipo o prazer um seguido do outro, etc., a gente acaba entrando naquilo que os psicólogos, principalmente, hoje chamam de esteredônica, que é você imagina que você é um. Sabe aqueles hamsters dentro da jaula com aquela rodinha ali que eles começam a correr, correr, e no início tá legal, e de repente
realmente, tipo, nunca é suficiente. Eles estão ali para sempre naquela esteira, aumentando a velocidade, mas sem conseguir realmente encontrar o prazer. A gente vai se acostumando com aquilo que a gente tem e aquilo que nos deixava feliz ontem, o aumento de salário, o passar no vestibular, ou enfim, o que quer que seja, já não é mais suficiente. Então, eu acho que isso é uma coisa que, enfim, já na Grécia Antiga você percebia esse contraste entre as duas coisas, e aí veio o conceito do estoicismo, né? É, que era continuava ainda explorando o que que era esse conceito de felicidade, mas falava de uma coisa que eu acho muito interessante a gente explorar e continuar, investigando, estudando sobre a gente mesmo até hoje, que é a felicidade apesar e para além daquilo que a gente não pode aceitar e controlar na nossa vida, né. Então, apesar dos momentos de tristeza, dos momentos difíceis, dos desafios que vão surgir, os estoicos eles reforçavam muito esse sentimento mais duradouro que via a vida para além do momento que a gente está vivendo só agora, né? E como é que a gente podia ter um trabalho interno para lidar com as dificuldades e com todas as situações que se apresentam e ainda assim manter um senso de que a gente vive com as nossas com virtudes e com as nossas virtudes a gente pode lidar com as adversidades de forma mais tranquila, né? Então, desde sempre ou pelo menos desde que a gente tem esses registros, né, a felicidade, ela estava mais ligada com a forma como você vive do que aquilo que você tem e de você conseguir viver uma vida de muitos prazeres, né. E uma reflexão que eu acho interessante a gente fazer, comparando essa experiência lá dos filósofos antigos, é que eles tinham uma vida muito mais precária do que a nossa, se a gente for pensar em termos de infraestrutura, né. Então imaginem se eles olhassem para nossa vida hoje em dia com um teto na nossa cabeça, com comida, 3 refeições por dia, né, pelo menos, e os snacks se a gente quiser, água encanada, chuveiro no banheiro, roupa limpinha para usar, né, assim, a segurança que a gente tem, tudo isso a gente tem muito mais previsibilidade, muito mais estabilidade e ainda assim a gente tem, dados assustadores em relação à infelicidade e várias questões de saúde mental, como a gente abordou de forma, meio superficial no primeiro episódio, porque a gente ainda quer se aprofundar, mas a vida moderna, então, traz muitas questões que, nos afastam da felicidade, apesar de a gente ter muito mais acesso a coisas hoje em dia, né, a coisas, infraestrutura e segurança. Pois é, e nessa linha, uma das coisas, acho que até também, continuando um pouco do que a gente começou a falar no episódio passado, e continuando aqui, a gente deu uma volta aí para o passado, mas pensando também em termos de outras culturas, quando a gente para e pensa na cultura do hinduísmo, por exemplo, eles falam muito sobre a felicidade como estar livre de desejos. O budismo também vai muito nessa linha, né, sobre essa sensação de paz, de calma, né, de você não tá ansioso aí por alguma outra coisa. Yoga também, né, acho que uma das minhas especialidades, mas também acaba sendo falando muito sobre você não desejar as coisas erradas, e a gente vê esse contraste, né, quando a gente fala de uma sociedade mais oriental, a gente está falando muito sobre um pouco mais de conexão, de comunidade, senso de comunidade, de responsabilidade, valores mais compartilhados entre as comunidades ali, né, as diferentes pessoas. E quando a gente vem para um mundo mais ocidental, a gente vê muito um ideal, né, de cultura, que pede exatamente tudo isso que você falou que a gente tem nessa nossa vida moderna, né, de muito mais conveniência, um teto, etc. A gente tem acesso a tudo, o celular mais moderno, tudo muito mais fácil. Tem mais gente, quando você para pensar, tem mais gente hoje sofrendo de obesidade do que de fome no mundo. Olha o absurdo que é isso, e ainda assim a gente não tá feliz, assim. A sensação é que a felicidade meio que virou um produto, assim, uma obrigação, tipo, agora então todo mundo é obrigado a ser feliz. É, porque quando a gente começa a ter esse ideal de felicidade que é divulgado pra gente, né, em todos os lugares, qualquer lugar em que você olha, ou seja na televisão, nas redes sociais, na internet, e todo mundo parece feliz, né, essas vidas que são muito bem curadas e editadas, e quando a responsabilidade cai sobre o indivíduo, né, então quando a gente começa a escutar um discurso e uma lógica de que a gente só é feliz por mérito, se a gente se esforçar o bastante, ou se a gente conseguir enxergar o lado bom das coisas, a gente acaba minimizando e reduzindo o impacto que essas outras camadas
coisas que estão acima da gente, né, da sociedade como um todo, do planeta que a gente vive, de todas as coisas que estão acontecendo no lugar em que a gente tá. E aí a gente escuta, né, que a gente é o CEO da gente mesmo, que se a gente não é feliz é porque a gente não se esforça demais. Isso acaba resultando na positividade tóxica, né, que é aquela coisa de você precisar ser feliz a todo custo, em pessoas que ficam se sentindo exaustas, culpadas, se sentindo muito frustradas, né? E aí a gente tem várias questões do mundo moderno que acabam influenciando isso, né? E chegando nesse lugar de a gente olhar em volta e, além de não se sentir feliz, ainda se sentir mal, porque, poxa vida, eu tenho tudo isso e eu não tô me sentindo feliz, né? Esquecendo que tem várias coisas e que a felicidade é multifatorial, né? Tem várias coisas influenciando aquele sentimento de plenitude que a gente pode ou não ter. Não, e é engraçado que, assim, a própria psicologia, ao estudar a felicidade, na verdade, assim, o estudo da felicidade começou até bem recente, né? Até o início dos anos 2000 ali, eram muito poucos os estudos os grandes nomes aí da psicologia que pensavam na felicidade. Se pensava muito mais na tristeza, na dor, no sofrimento. Até que finalmente, no início dos anos 2000, nasceu ali a escola da psicologia positiva, que se por um lado, né, ao ser distorcida, trouxe um pouco dessa obrigação de positividade tóxica, por outra, quando você pensa no que ela realmente ela é uma escola incrível, assim, para ajudar a gente a se desenvolver, né? Ajudar a gente a encontrar esse estado de felicidade, não só momentos específicos de alegria. Tem uma definição, né, de psicologia positiva que eu adoro, que ela é muito legal, porque ela é de um podcast que o Martin Seligman gravou com o Arthur Brooks. Então, assim, são dois grandes nomes, o Martin Seligman, que é considerado o pai da psicologia positiva, e o Arthur Brooks, que é um dos professores de Harvard, que dá um dos cursos mais famosos, né, e mais frequentados de Harvard, que é o curso de felicidade. Mas quando ele define, né, o que é a psicologia positiva, ele faz uma analogia muito legal com a ideia de um personal trainer da felicidade. E a ideia é a seguinte: por que que você precisa esperar estar muito triste e estar assim, numa vida que de 0 a 10 você tá numa vida nota -5? Por que que você precisa esperar chegar no -5 para começar a trabalhar a sua felicidade? Como se você não espera ficar doente para começar a ir na academia, a se alimentar melhor, etc. Por que que você não tem a mesma atitude em relação a cuidar da sua felicidade? Aí dá para fazer uma felicidade barra saúde mental, para trabalhar isso de forma proativa. Então, talvez você esteja numa vida que é ali, nota 2, 3, 4, mas tem diversos exercícios, diversas atividades hoje já cientificamente comprovadas que podem te ajudar a sair dessa vida 2, 3, 4 e chegar numa vida nota 7, 8, 9, quem sabe até 10, assim. Então, e é uma analogia muito legal, assim, né? A psicologia positiva é o personal trainer da sua felicidade. E é muito bacana essa ideia, eu adoro isso que eles trazem, né, tanto o Brooks quanto o Seligman, essa ideia de que a gente pode mensurar, definir o que é felicidade, mensurar e trabalhar na direção dela, né, pra não ficar esse conceito meio abstrato, eu não sei direito o que é, portanto, como é que eu vou saber e medir se eu tô me sentindo mais feliz ou não, né. Você quer falar um pouco sobre, o conceito da psicologia positiva e quais são os passinhos? A gente vai ter episódios pra falar sobre isso, mas cada um dos pilares, assim, que sustenta a felicidade de acordo com Seliman? Sim, e você sabe que o Martin Seligman, ele tem um site, né, Authentic Happiness. Ele é só em inglês, não consegui uma versão traduzida, talvez, não sei se alguém tiver aí, depois coloca nos comentários alguma versão traduzida do teste que ele faz, mas é um teste muito legal, porque parece um teste de personalidade, assim, desses que você responde, mas ele, na verdade, está mensurando o seu nível de felicidade. E ele usa dois grandes critérios, né? O primeiro critério seria
o quanto você valoriza cada um do que ele considera os 5 principais, pilares, que eu vou falar um pouquinho, e o segundo é quão cada um de como você está dentro de cada um deles, né. Porque também não adianta, assim, nem todo mundo, eu acho que isso é um dos principais princípios aí, dentro desses 5 pilares, nem todo mundo valoriza todos da mesma forma. Então, é mais importante que você esteja bem naqueles que são importantes para você, do que você esteja bem em outros que talvez você valorize menos. Mas, enfim, quais são esses 5 pilares? Ele chama de PERMA, né, que é um acrônimo aí, PERMA, seria em inglês, mas o P equivale a emoções positivas. Então, é você ter realmente esses momentos de alegria, de prazer, um sorriso da sua filha, uma ligação, uma mensagem no meio do dia, enfim, momentos que trazem alegria, emoções positivas para sua vida. Um segundo é engajamento, que tem muito a ver com o conceito de flow, daquele psicólogo que todo mundo sabe o nome super difícil, que é Mihai Csikszentmihalyi. Eu nunca consigo falar direito, me perdoe aí se alguém sabe a pronúncia correta, mas tem muito a ver com quão engajado você tá com aquilo que você tá fazendo, com quão, imerso você tá, e a gente com certeza vai fazer um episódio inteiro só sobre flow. O terceiro ponto é o R, né, seriam os relacionamentos, então, quão realmente aqueles relacionamentos que você tem e aqui entra tanto relacionamentos amorosos, quanto amizades, família, etcétera, como você lida com as pessoas ao seu redor e o quanto elas participam da sua vida. O M, né, que seria meaning em inglês, em português a gente traduz como propósito, então é você trabalhar por algo maior, né, você estar em busca de algo maior, um propósito, alguma coisa que vai além só daquela satisfaçãozinha pessoal, né, aquela coisa mais egoísta. E por último, é o achievement, que em português seria o realização. E vou falar, tá, esse é um dos que para mim é mais importante, assim, eu adoro, eu me sinto muito bem quando eu consigo fazer alguma coisa, realizar alguma coisa. Seja aquela sensação de pegar uma to-do list, né, aquela listinha de coisas para fazer e dar check, check, consegui, realizei, terminei alguma coisa, quanto às vezes coisas maiores, tipo, conseguimos gravar o nosso primeiro episódio do podcast. Essa sensação Uhul! de realização para mim é uma das que quando eu faço esse teste, eu repito ele pelo menos uma vez por ano, já, sei lá, uns 5 anos, eu vejo o quanto isso é importante para mim, né? Então, eu preciso estar realizando alguma coisa. Eu não sei qual que é para você, assim, desses 5, óbvio que todos são importantes para mim, mas qual que para você fala assim, nossa, esse aqui mexe comigo? Realização e propósito também são bem importantes pra mim, relacionamento. Acho que vou colocar todos ali meio juntos, vai, não vou colocar um acima do outro, porque isso vai mudando muito de acordo com o que a gente tá vivendo, né. Às vezes uma fase tá em mais um aspecto tá mais em destaque do que o outro, mas com certeza realização e propósito estão lá no topo da lista pra mim. E relacionamentos, porque também depois que eu tive filho, eu percebo o quanto, assim, ter essas relações, né, fortes, familiares, esse vínculo, essa rede de apoio, para além, né, dos amigos, que obviamente são importantes, mas quanto isso faz uma diferença muito grande na nossa vida, né. E ó, só um parênteses aqui para vocês que estão ouvindo a gente, vocês não sabem, mas a Fernanda tá quase parindo. A gente grava esses episódios de podcast, faz roteiro nos horários mais malucos que vocês nem podem imaginar, porque a gente tem os nossos trabalhos e os nossos outros projetos, e família, e filhas pequenas, e a gente tá aqui, se empenhando para ele poder acontecer. Então a gente tá muito feliz que vocês estão aí do outro lado ouvindo. E aí, Fê, queria introduzir também aqui para a gente discutir como tem alguns aspectos que podem influenciar a felicidade, né? Para além disso que a gente já falou até aqui, né? Desde lá dos filósofos antigos pesquisando sobre isso e trazendo ensinamentos e reflexões em relação à felicidade, até a psicologia mais moderna, né? O que a gente sabe de mais contemporâneo científico em relação a isso, como a felicidade pode ser entendida de forma diferente. Você até falou antes entre Oriente e Ocidente, né? Então, países que têm um olhar mais consumista, mais individualista, versus países que estão mais pensando no coletivo, né? Como isso pode ser muito diferente a percepção sobre felicidade, se a minha felicidade é ter a minha casa, o meu carro e prover para minha família, ou se é ver toda a minha comunidade prosperando, né? Então, são olhares muito diferentes em relação ao que é felicidade, e isso muda se um país é mais economicamente
economicamente, né, próspero ou menos, países que são nórdicos versus países latinos, né? A gente vê um contraste muito grande entre as diferentes culturas e populações, e às vezes a gente está inserido, né? A gente, por exemplo, já morou em outros lugares, e aí de repente você tá morando num país diferente em que a felicidade é medida de uma outra forma, e aí quando você se compara, né, ou quando você se enxerga ali naquele meio em que você tá, por vir de uma cultura diferente, talvez você se sinta um pouco fora de lugar, né, um pouco estranho. Lá, a gente morou em Londres, né, onde eles são tradicionalmente, assim, mais conhecidos por não ser tão, assim, espontâneos e calorosos, né, como a gente. Então, quantas vezes eu manifestei a felicidade, né, a alegria de uma forma que as pessoas olhavam pra mim meio assim, nossa, que menina meio estranha, né? Então, essa diferença também pode influenciar esse nosso sentimento de bem-estar e plenitude de onde a gente tá. E claro, né? Classes sociais também, né? De onde a gente vem, onde a gente tá, a evolução, a prosperidade que a gente tem, o acesso. Né? Então, às vezes a gente vê pessoas que são assim extremamente ricas e bem-sucedidas com índices de felicidade muito mais baixos do que pessoas que têm muito menos. E aqui eu não tô querendo romantizar, né? Ou dizer que, então vai ser feliz mesmo sem ter acesso a uma vida digna de forma alguma, mas pra gente perceber também como medir a felicidade para cada pessoa pode ser tão diferente. Não, e E sabe que quando. nesse ponto, tá, tem uma pesquisa que hoje já está desatualizado, o valor talvez tenha aumentado um pouco, mas tem um estudo bastante conhecido nos Estados Unidos que diz que o nível de felicidade, ele sim vai aumentando conforme você vai aumentando a sua renda, né, e o seu acesso a bens, etc., mas até um determinado ponto. E aí aquele gráfico, ele meio que se estabiliza, assim. O valor na época era cerca de US$ 75.000. Hoje, alguns estudos sugerem US$ 75.000 anuais, tá? Hoje, alguns estudos sugerem que já está um pouco mais perto de entre 90 e 100. Mas, independente disso, a questão é: depois daquele limiar ali, depois daquele ponto, ter mais dinheiro, ter mais acesso não aumenta o seu nível de felicidade. E junto com essa pesquisa, tem um estudo que é assim assustador do Kahneman, né? Acho que é um dos grandes nomes aí da, da, não só do estudo da psicologia, mas do estudo de tomada de decisões, tudo, mas que já foi repetido várias vezes. E é um estudo que mostra o quão difícil é para as pessoas estarem abaixo dos outros. Então, assim, primeiro a gente precisa entender que sim, você precisa ter acesso a algumas coisas, mas assim, passou é, de um determinado ponto ali, e aí acho que provavelmente quem está aqui ouvindo a gente, se interessando por esse assunto, já passou desse ponto mínimo do quanto você precisa ter. Então, assim, necessidades básicas atendidas, tenho acesso a saneamento básico, tenho acesso à alimentação, tenho acesso enfim, a um trabalho, ou posso estar buscando, mas tenho acesso, né, esse acesso mínimo, mas a partir dali, não é ter mais coisa que vai te deixar mais feliz. E aí entra um ponto que acho que também merece um episódio inteiro, que é a questão da comparação. Porque nesse mesmo estudo, o que eles perceberam é que as pessoas elas preferem ganhar menos desde que os outros ao redor ganhem menos ainda. Então, assim, você prefere ganhar R$ 30.000 e todos os seus amigos ganham R$ 50.000, ou você prefere ganhar 20 enquanto os outros ganham 10? E aí as pessoas preferem ganhar 20 só para não estar abaixo, para não estar para trás. Isso tem muito, isso é muito da nossa cultura, né, de competição, etc., de querer ter mais, quando na verdade, assim, com 30 você teria mais do que com 20, né? Mas o importante é essa comparação. Porque quando a gente fala de felicidade, né, que de novo, diferente da alegria, e talvez até valha a pena a gente fazer aqui um parênteses para explicar um pouco melhor isso, né, a diferença entre a emoção e o sentimento e o que é a felicidade, porque quando a gente fala sobre na natureza, né, assim, as emoções, elas têm uma razão de existir. Então, se a gente sente medo, ou se a gente sente raiva, ou se a gente sente alegria, basicamente é o nosso corpo dando sinal pra gente de que a gente precisa agir ou se proteger ou fazer alguma coisa em relação ao ambiente em que a gente está inserido, né? Ou algum estímulo que venha do próprio corpo, né? Mas em geral tem a ver com uma resposta que a gente precisa ter agora de alguma coisa que está acontecendo. E aí a alegria, né?
né, ou esse sentimento de, até vou misturar aqui um pouco o prazer só para efeito de trazer essa definição, quando a gente sente isso, em geral, está muito associado com essa recompensa, né, a forma do nosso corpo de recompensar a gente quando a gente está fazendo uma coisa que é boa para nossa sobrevivência ou para a perpetuação da espécie, né, então se a gente for pensar em termos de seleção natural, né, os nossos antepassados que comiam sempre que possível, bebiam água, procriavam, né, e viviam em bandos, eles eram recompensados pelos seus corpos, dizendo que aquilo era uma coisa legal a ser feita, né, então esse sentimento agradável, que a gente muitas vezes chama de prazer, ou essa alegria, né, assim, tem sensações físicas que podem ser semelhantes, mas isso é basicamente o nosso corpo dizendo, legal, isso aqui é bom, faz mais disso. Né? E aí a gente então pode assumir que isso é um estado que tem que ser passageiro, porque se eu ficasse sentindo aquele prazer e aquela alegria de forma permanente, então eu ia ficar sentadinho ali, encostadinho embaixo da árvore, tomando uma sombrinha, né, me cuidando ali numa sombrinha, ao invés de correr atrás da minha próxima refeição, e aí eu ia acabar morrendo. Então, esses sentimentos, esses picos que a gente sente de alegria ou de prazer, eles estão muito relacionados com essa recompensa, quando a gente se alimenta, ou está protegido, ou procria, e aí eles passam. Né? Então, é fundamental que a gente entenda isso para também entender que a felicidade, que é esse conceito mais amplo, envolve dois pilares essenciais. Um é o sentimento, então essa sensação física, né, do bem-estar, do prazer, mas também envolve a parte cognitiva, que é entender, ter uma percepção em relação ao meu estado. Eu consigo olhar, né, para aquilo que eu tô vivendo e eu percebo que tá tudo bem ou não, né? Então, por isso que tudo que a Fernanda estava falando antes, né, sobre a gente ter, assim, um nível até o qual o dinheiro, ele traz felicidade, porque ele claramente permite uma vida com acesso a mais experiências, segurança, estabilidade, previsibilidade. Então tem tudo isso também, mas quando a gente coloca ele de acordo com um referencial, né? Então eu tô aqui, mas tem outras pessoas em um outro patamar e eu trago essa perspectiva mais cognitiva, então talvez não seja bom o bastante. E aí os problemas começam a surgir, Não, né? aí E que a aí a gente gente entra na tal esteira hedônica de novo, né? Porque não importa quantos sapatos você tenha, você precisa de mais, e lá vem mais um pacotinho chegando pelo correio. É, a gente vai atrás de cada vez mais e nunca é suficiente. E quando a gente fala da sociedade que a gente vive, né, e que a gente está muito distante do que seria essa vida natural, e quando eu falo natural, quero dizer, a gente foi evoluindo para viver um certo tipo de vida, né? A gente era homem da caverna, que vivia ali comendo sua comida e descansando o resto do dia, menos que tivesse que fugir de um predador ou correr até um outro lugar onde fosse ter comida. Mas a gente não evoluiu para viver esse estresse crônico que a gente vive aqui, né? O nosso corpo está preparado para lidar com o estresse, mas de forma pontual. E aí, junta isso com o sedentarismo, com o isolamento social, excesso de informação, essa pressão por sucesso, por performance, né? A falta de tempo. Todos esses são ingredientes que têm o potencial enorme de minar a nossa felicidade. Né? Então, a gente acaba não conseguindo desfrutar de todas as coisas que a gente tem, né? Porque se a gente for ser realista e a gente for olhar em volta, a gente tem provavelmente mais coisas boas do que coisas ruins acontecendo, quando a gente fala, pelo menos no nível individual, né? Claro que se a gente ampliar, a gente começar a olhar para todas as coisas que estão acontecendo em volta, tem muita coisa difícil. Mas quando a gente fala no nível individual, poxa, se eu comi hoje, se eu tive bons relacionamentos, pessoas que me apoiam, pessoas que estão comigo, tenho uma casa para morar, tenho, né, assim, um trabalho, alguma coisa que me traz um senso de propósito, se eu olhar para isso, talvez eu tenha mais coisas boas do que ruins acontecendo, mas mesmo assim, quando eu coloco no referencial, parece que minha vida não é boa o suficiente. Pois é, pois é. Não, e acho que é isso, assim, a gente tem sempre que pensar que a felicidade, ela vai ter uma definição diferente para cada um, né? Muito em cima daqueles dos cinco pilares, de qual deles é mais importante, assim, para você, mas como que a gente consegue, assim, entender é, o que é felicidade, ou melhor, a importância da gente entender o que é felicidade e o que ela não é, pra gente, né, individualmente, isso já muda tudo e faz a gente buscar outras coisas, né? Buscar aquilo que realmente nos completa, seja a maternidade, seja o trabalho, seja a sensação de realização, não importa, mas como é importante a gente entender o que é felicidade, o que ela não é, e que ela pode ser menos um destino aí, mais uma forma da gente se mover aí pela vida.
Eu gosto muito dessa ideia de que a felicidade ela é um subproduto, né, ela é um reflexo, um resultado de a gente viver uma vida alinhada com os nossos valores, buscando esse senso de sentido, de relações que são reais, né, esse senso de presença, então não algo que a gente persegue, né, assim, de forma desenfreada, mas algo que a gente cultiva, colocando em prática um pouco de tudo isso que a gente veio falando até aqui, né. Pois é. Agora, vamos lá para a atividade? Deixar uma atividade para o pessoal? Vamos. Então, pensando nisso, né, em tudo que a gente explorou aqui juntos, e eu espero que pelo menos algumas das coisas que a gente citou e que a gente trouxe como referência possam ter ampliado sua visão, seu entendimento sobre o que é felicidade, onde a felicidade pode estar escondida te esperando. E aí, como eu falei que tem muito a ver com essa perspectiva, né, tanto do sentimento quanto da parte mais racional, cognitiva, a gente quer convidar vocês essa semana para fazer uma autoexploração, porque como a felicidade pode ser diferente se você é da geração X, da geração Z, dependendo da sua idade, de onde você tá, a felicidade pode representar algo diferente para você. Então, quem sabe, em vez de se perguntar constantemente por que que eu não tô feliz, né? O que que tem de errado comigo? Por que que a minha vida não tá indo tão bem quanto eu gostaria? Como é que seria para você se perguntar o que que me faz sentir vivo? O que que me faz sentir feliz de verdade? Talvez você comece a encontrar alguns valores importantes que vão te ajudar a viver de forma mais consistente e coerente com o que é uma vida com sentido para você. Né, e aí, quem sabe refletir sobre onde você aprendeu o que é ser feliz, né, de onde veio esse conceito de felicidade que você persegue hoje? Será que ele está alinhado com esses conceitos que a gente trouxe aqui ou você estava confundindo felicidade com prazer ou até com alegria, que são coisas pontuais e passageiras? Ou E que repetindo modelos também, né, que quem que está influenciando, quais foram as referências de felicidade que foram criadas ali para você, que você, assim: "Nossa, só vou conseguir quando atingir aquilo que", sei lá, talvez tenha sido uma coisa insignificante na sua infância e que por algum motivo te marcou e você acha que aquilo é sim é que é ser feliz. Claro, porque todas essas nossas visões, elas não são formadas só por nós, né, elas são formadas pelo meio em que a gente está inserido, como a gente falou. Então, se você escutou alguém falar pra você quando na sua infância que felicidade era ter dinheiro, ou ter uma casa, ou ter um trabalho, ou ter isso ou aquilo, talvez você tenha assumido isso como uma verdade pra você, mas isso não seja coerente com os seus valores e o que é importante pra você. Então fazer essa autoinvestigação é super importante. Então, um último convite que a gente quer deixar nessa autoinvestigação, nessa autoexploração, além de se fazer essa pergunta, né, o que que me faz sentir vivo e quais são essas vozes que estão influenciando a minha definição de felicidade, é perceber que nem toda emoção positiva precisa ser super intensa, né, não preciso ganhar na Mega Sena e sentir aquela felicidade que vai me fazer pular do chão até o teto para que aquilo seja traduzido como uma coisa que pode ser uma geradora de felicidade, né. Eu posso simplesmente, ter um momento ali com a minha filha, ver um sorriso, e é algo que já desperta emoções positivas em mim, que não são super intensas, mas que são tão valiosas quanto, e no final de um dia, somadas, elas podem proporcionar um senso muito grande de bem-estar. Pois é, nem toda emoção positiva precisa ser tão intensa. E você sabe que isso me lembrou aqui do nosso quadro de convidado. Eu acho que a gente tem uma historinha muito legal para ouvir agora, de um pequeno momento de super felicidade. Oi, eu sou a Ju e a felicidade não deu trabalho quando eu senti aquele cheirinho de grama molhada após um dia de chuva. Sabe aquele cheiro que traz uma paz imediata e me lembrou da minha cidade do interior. Foi como ser abraçada pela natureza. Ai, que bonitinho, adorei. Só o Pois cheiro da é. grama que já traz todo esse senso de bem-estar, né, muito lindo isso. Mas, bom, a felicidade dá trabalho mesmo, mas a gente vai trazer aqui nesse podcast muito conteúdo de neurociência, psicologia, de uma forma sempre muito leve e divertida para você poder aplicar no seu dia a dia.
E se esse episódio fez sentido para você, já aproveita para seguir a gente no Spotify, nas redes sociais. E se você quiser mandar histórias como essa que a gente acabou de escutar, histórias de busca pela felicidade, ou suas perguntas, seus comentários, a gente vai adorar compartilhar por aqui nos próximos episódios. Então chegou a hora, vamos lá trabalhar pela sua felicidade, pela nossa felicidade. E até o próximo episódio. Até mais, pessoal!